A prevenção e combate ao câncer de mama, estamos recebendo os doutores Fábio Rocha Lima, médico patologista e diretor do laboratório Artemis, e Haroldo Borges, cirurgião cancerologista e geral, para falar sobre o Outubro Rosa, um olhar direto para você, mulher. Lembrando que você pode participar desse bate-papo através do nosso YouTube e também do Facebook, mandando suas perguntas e comentários no nosso chat. Fique à vontade e compartilhe essa live. Quero dar as boas-vindas aos nossos convidados em nome de toda a diretoria da sede e pedir para vocês se apresentarem aos nossos telespectadores. Bom, boa tarde, obrigado pelo convite. Eu sou o Dr. Fábio Rocha Lima, sou médico patologista, sou diretor técnico lá do Artemis Laboratório, tenho minha formação toda em São Paulo, lá na USP, na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, no Hospital das Clínicas, onde fiz a residência em patologia. Estou aqui em Dourados já há quase 20 anos, trabalhando com diagnóstico anatomopatológico, diagnóstico de doenças, principalmente câncer, que é o nosso foco de trabalho. E fui professor da UFGD por 10 anos. Muito bem, eu que agradeço o convite. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui. Sou Haroldo Borges, sou cirurgião oncológico, formado pelo Hospital do Câncer de Barretos. Aqui eu atuo na Oncoclínica Dourados, sou diretor técnico médico do Instituto de Prevenção do Hospital do Amor, aqui de Dourados, e docente da Faculdade de Medicina da FCS da UFGD. Para quem está assistindo começar a entender um pouquinho do nosso assunto, o que é o câncer de mama? Bom, vamos falar um pouquinho o que é o câncer mesmo. Então, o câncer é quando uma célula do nosso corpo, no caso pode ser na mama, ela perde o controle normal do seu metabolismo, da sua capacidade reprodutiva. E essa célula, por N motivos que podem existir, ela começa a se proliferar, a se reproduzir de uma forma incoordenada. Ela perde totalmente o controle. E aí ela começa a se reproduzir muito rápido, de uma forma exponencial. Quer dizer, uma célula vira 2, que vira 4, que vira 8, que vira 16, e vai numa progressão geométrica formando um tumor. E essas células, elas têm capacidade de invadir tecido, têm capacidade de invadir os vasos sanguíneos, têm capacidade de entrar no sangue, sair circulando e formar novos tumores. Então, isso é o câncer, E ele pode ocorrer em qualquer órgão do corpo, e o câncer mais comum nas mulheres é o câncer de mama. Muito bem. E, consequentemente, como a gente tem essa capacidade proliferativa e irregular, a neoplasia maligna tem essa característica de potencial disseminação. Então, fazer com que possa evoluir, quanto mais tardio o diagnóstico, as metástases, que é onde a gente começa a perder nossas chances de cura. Por isso que se bate sempre na tecla do rastreamento da prevenção primária e secundária, na prevenção secundária, com o objetivo de fazer o diagnóstico mais precoce possível. Nós sabemos que essa prevenção, esse trabalho de prevenção acontece durante todo o ano, mas outubro é o mês mais focado e dedicado. Qual a importância de ter uma campanha como essa? Como que ela começou esse movimento? O Outubro Rosa já é uma campanha que teve início nos Estados Unidos, lá no final da década de 90, e o objetivo, isso foi uma paciente que alavancou essa campanha. O objetivo era você trazer para a visão da população alguma coisa que alertasse ou que lembrasse a mulher em relação ao seu cuidado, principalmente ao câncer de mama. Então começou-se a colocar a cor rosa nos monumentos que chamassem a atenção. E esse movimento começou a adquirir um potencial tão grande e isso começou a se difundir pelo mundo inteiro, até chegando aqui no Brasil. Então, Outubro Rosa é um mês de conscientização sobre o câncer de mama. Como o Fabinho falou, é um câncer
mais incidente na mulher, é o câncer mais comum na mulher. Desde 2020, é o câncer mais incidente no mundo, tirando pele não melanoma, em comparação com os outros tipos de câncer, porque antes o câncer de pulmão era o mais incidente, e o câncer de mama assumiu o lugar, com mais de 2.200.000 mulheres recebendo o diagnóstico da doença anualmente. Isso não difere aqui no Brasil. Então, o Outubro Rosa tem esse objetivo: alertar a mulher para que ela tenha, olhe para ela, né? Ela cuida de todo mundo, né? E esquece dela. Então, o Outubro veio aí para fazer esse alerta, para botar a mulher na consciência de que ela também tem que se cuidar. Ela precisa se cuidar, porque dessa forma ela consegue cuidar da família, né? Então, é um mês dedicado à saúde da mulher, principalmente câncer de mama, câncer de colo de útero. Mas lembrando que prevenção é o ano todo, né? Então, assinala-se aí no outubro, mas lembrar que durante todo o ano a mulher tem que ter o seu cuidado, tem que fazer seus exames preventivos. E hoje, né, a campanha cresceu, né? Hoje a gente trabalha muito esse mês também com a saúde da mulher como um todo, e não só câncer de mama, né? O câncer de mama é o foco principal da campanha, mas a gente fala muito da saúde da mulher como um todo. E quando a gente vê que vocês destacam a questão feminina, mas esse câncer ele pode afetar homens também? Sim. Olha, desse número que eu citei, 2.200.000 pessoas sendo diagnosticadas anualmente, 1% corresponde ao sexo masculino. Então, o câncer de mama também pode acometer o homem. É mais raro, tem um comportamento biológico diferente, né? Tende a ser uns tumores um pouco mais agressivos, mas corresponde a 1% dos casos. Então, o homem não está isento de ter câncer de mama. E normalmente tem um vínculo também de hereditariedade. Quando um homem, né, tem câncer de mama, né, a família toda tem um risco muito maior de ter câncer de mama nas mulheres e nos homens da família. Então, obrigatoriamente, nós aconselhamos que esse homem faça um aconselhamento oncogenético, né? Hoje a gente tem alguns painéis de avaliação genética, a família pode falar melhor disso, que demonstra se você tem ou não tem alguma mutação que favorece o risco de desenvolvimento de determinado tipo de doença. São exames que demonstram o risco, né, de você desenvolver câncer. Claro que são exames que não devem ser feitos aleatoriamente, mas pessoas que têm casos de câncer de mama na família, câncer de mama masculino e câncer de mama em mulheres jovens, quer dizer, abaixo de 50 anos, ele é indicado ser feito. Quando vocês falam sobre os exames, quais são esses exames? Como prevenir? Certo. O câncer de mama hoje, basicamente, por ter se tornado uma epidemia mundial, a Organização Mundial da Saúde, ela bate numa tecla: prevenção. Aí depois que a gente fala de prevenção primária, vamos falar então de prevenção secundária. Quando a gente fala de prevenção secundária, quais os exames? Nós estamos falando do seguinte: vamos rastrear aquele indivíduo que não tem sintoma nenhum, para ver se ele possui alguma coisa ou não que vá levar um risco para desenvolvimento, ou que já está alguma coisa se desenvolvendo. Consequentemente, você consegue agir de forma precoce. E se tem uma coisa que reduz a mortalidade do câncer de mama, é o rastreamento secundário, que é através da mamografia. Não existe outro método que possa permitir o diagnóstico precoce a não ser a mamografia. Então, hoje o preconizado é mamografia. Esse é o único método que realmente reduz a mortalidade pela doença, favorecendo o diagnóstico precoce e, consequentemente, aumentando as chances de cura. Pessoalmente. É um exame de rastreamento e deixando muito claro aqui, né, que a gente vê um monte de fake news aí na internet, né? O pessoal falando, mas a mamografia ela usa radiação e radiação causa câncer. É uma forma errada de utilizar uma palavra certa. Radiação causa câncer, causa, né? É uma causa de câncer, mas não essa dose
de radiação, é uma radiação muito pequena, é um exame de baixíssima dose de radiação. Então, assim, e o custo-benefício em todos os sentidos, pela alta incidência do câncer de mama, é muito bom, garante, né, salva vidas e não tem risco nenhum. E a importância disso tudo, assim, a mamografia permite a gente identificar o câncer ainda naquela fase que a gente chama das microcalcificações, que vai permitir o diagnóstico do câncer na sua fase mais inicial, e principalmente ou o câncer invasivo inicial ou o câncer que a gente chama carcinoma in situ. Eu acho que o Fabinho podia falar para a gente um pouquinho o que é o carcinoma in situ e o câncer invasivo. Porque o que acontece? O câncer de mama é um câncer do epitélio da mama. O que é isso? A mama é uma glândula, então ela tem células epiteliais que produzem o leite. Então é um conjunto de glândulas com canais que levam até o bico da mama, né? Então, quando esse câncer se desenvolve dentro desse sistema canalicular, dentro desses ductos. Então, quando o câncer ainda está dentro do ducto, quer dizer, ele não rompeu a membrana basal, ele é considerado in situ, ou seja, ele está dentro do sistema canalicular, ou seja, esse câncer ainda não invadiu o tecido conjuntivo e ainda não invadiu o vaso. Então, quer dizer, é a forma mais precoce de você diagnosticar o câncer. E a única forma de diagnosticar o carcinoma in situ, porque o carcinoma in situ não forma nódulo. Ele não forma nódulo. Se você for querer achar nódulo no carcinoma in situ, você não vai achar. Então, o carcinoma in situ ele só é diagnosticado pela mamografia, nas microcalcificações, ou, né, se você tiver, entre aspas, a sorte de ter descarga papilar, né? De você ter uma secreção de líquido saindo pelo bico da mama, que é um sinal importante que tem que procurar um médico. Com qual frequência precisa fazer a mamografia? A partir de quantos anos a mulher precisa começar a fazer? O preconizado é que toda mulher, a partir dos 40 anos, ele realize o seu exame anualmente. Então, na clínica privada, a organização, a Sociedade Brasileira de Mastologia, alguns órgãos internacionais recomendam que esse exame seja feito anualmente a partir dos 40 anos de idade. O Ministério da Saúde, em âmbito do SUS, recomenda que a mamografia seja feita de forma bianual após os 50 anos de idade até os 69 anos. O porquê isso? Uma contenção de despesa e considerando que você conseguiria cobrir 50% das mulheres no ano e 50% das mulheres que não foram cobertas naquele ano no ano seguinte. E aí, consequentemente, você faria um rodízio dessas mulheres fazendo o diagnóstico, rastreando 50% esse ano, 50% no ano seguinte, e aí a cada 2 anos você pegaria esse público, né? Teoricamente. Mas a sociedade, aqui no Instituto, nós costumamos iniciar o rastreamento a partir dos 40 anos de idade. E as mulheres procuram, elas fazem com a frequência que deveriam, tem uma resistência, como é que está? As campanhas, essa conscientização, a informação tem melhorado bastante nisso, então, consequentemente, a procura tem aumentado. Mas é um alerta. Primeiro, inicia-se aos 40 anos de idade. Por quê? 25% dos casos de câncer de mama que são diagnosticados hoje é diagnosticado nos seus 50 anos. A outra coisa, muitas vezes a mulher, ela, por ter muitos afazeres, né, ela não dedica o tempo ao cuidado, né? E então, só para vocês terem uma ideia, né, aqui na cidade de Dourados, nós devemos ter em torno de umas 50, 60 mil mulheres em faixa etária de rastreamento e certamente a cobertura não chega aí nem a 50% disso, né? Não é porque não tem disponível o exame, é justamente ainda falta conscientização.
né? O Instituto está lá pelo SUS, de portas abertas, né? Demanda espontânea. Você pode agendar via consulta, mas também você pode ir por demanda espontânea, e as cadeiras muitas vezes o dia ainda está vazia, né? Justamente porque ainda falta conscientização. Existem inúmeras clínicas privadas que também realizam o exame, então esse cuidado no sistema privado é mais fácil, no sistema público ainda às vezes pelo acesso, pela dificuldade da mulher ter que estar com emprego por conta das crianças que estão em casa, ela não consegue se deslocar para fazer o exame, então ainda falta essa conscientização. E o medo, o que muitas vezes, na maioria das vezes, impede a mulher a realizar o exame é o medo do diagnóstico. Mas nós teríamos que ter isso de forma invertida. Nós teríamos que ter medo de diagnosticar a doença na sua fase avançada e não na sua fase precoce, que vai consequentemente tirar a necessidade, inclusive, de fazer um tratamento mais agressivo. E hoje também, né, a gente tem a sensação de que o tempo passa muito rápido, né? Você fala, eu fiz o exame, fiz pouco tempo. Aí você vai olhar lá, faz 2 anos e meio. Mas é verdade. Essa é uma coisa que acontece. Mas aí da gente bater aquela história, né? Eu preciso lembrar do exame tal, não. Você tem que lembrar de todo ano no ginecologista. Se você botar lá no propósito, não, eu vou todo ano no meu ginecologista, o ginecologista vai pedir o exame que você precisa. Então, não é ficar decorando o exame que você tem que fazer, é ir todo ano ao seu ginecologista, porque ele vai examinar a tua mama, ele vai examinar a tua parte ginecológica e vai pedir os exames que você precisa, inclusive avaliando você de forma individual, porque você, por exemplo, se você tiver antecedente familiar, você vai ter que começar esse rastreamento mais cedo. Então, é importantíssimo você ter o seu ginecologista que te acompanha e você colocar lá na tua agendinha lá, uma visita ao ginecologista uma vez ao ano. Ele sabe os exames que ele vai pedir. Isso virar uma rotina, um hábito, né? Porque aqui entra não só o câncer de mama, mas outras doenças ginecológicas, né? Outras doenças que a mulher também pode desenvolver. Ainda nas férias, na verdade. Estabelece mesmo quando pega férias para não esquecer, né? Que é o jeito. Se você não estiver saudável, você não vai cuidar do seu filho, você não vai cuidar de casa, você não vai cuidar do marido, né? Então tem que estar saudável. E sobre o autoexame, é importante também com qual frequência fazer esse autoexame, se tocar, porque tem mulheres que ainda têm esse tabu, mas como que ele ajuda a identificar? O autoexame ele é importantíssimo para a mulher se autoconhecer, conhecer o seu próprio corpo e detectar mudanças. Então, isso é essencial. Mas vocês devem ter reparado quanto diminuiu a propaganda de autoexame. Hoje não se tem a massificação que tinha antes. Por quê? Porque era o seguinte, tá? Muita mulher, principalmente a mulher que morria de medo de ter câncer de mama, ela pega assim, não apalpa, já não tem nada, não precisa ir no médico. Sabe? Mas é isso mesmo. Então, essa é a primeira coisa. Então, o autoexame é importante. A mulher tem que se conhecer, tem muitos cânceres de mama são diagnosticados, porque a mulher percebe uma mudança, sim, importantíssimo. Mas o que acontece? Tem que ter a noção que, para a mulher palpar o nódulo tem mais de 2 centímetros. E se for uma mulher com mama grande, então, complica. Então, o diagnóstico precoce, ele só é feito através da mamografia. O autoexame, para você notar o câncer, você já tem que ter um nódulo de um tamanho mensurável, né? Consequentemente, isso daí não é chamado de precoce, né? Então, a mulher tem que ter essa consciência, ela tem que se conhecer. Por quê? Ela precisa se conhecer naquele intervalo também, de uma mamografia para outra. Mas o exame que realmente detecta na fase inicial é mamografia. E não tem aquela de que o exame, a mamografia dói, né? Às vezes tem mulher mais sensível que tem um sofrimento maior com a mamografia, mas é uma dor superável, muito menos do que a dor do diagnóstico, muito menos do que a dor de um tratamento prolongado, ou muitas vezes de um tratamento que traz um sofrimento maior de uma doença incurável.
Vou falar um dado aqui, que eu falei na palestra do Outubro Rosa, 4,4 milhões de mulheres morrem anualmente. Destas, estima-se que mais de 1 milhão de crianças se tornam órfãs em decorrência desses óbitos. De 10 mulheres que morrem precocemente, antes dos 70 anos de idade, por câncer de mama, 7 poderia ter sido evitada a morte através da prevenção primária ou da prevenção secundária do rastreamento com mamografia. Para ver a importância do diagnóstico precoce. Realmente o câncer de mama é um tipo de câncer que o diagnóstico precoce muda a história natural da doença. Cuidados com a saúde. Muita gente às vezes fala assim, esse alimento aqui dá câncer, toma um chá, tal coisa, faz exercício. Esse tipo de rotina, ele interfere também para ter doença ou não? Vamos falar assim, prevenção primária. Prevenção primária é isso, é hábitos de vida saudáveis. Não fumar, não beber, atividade física rotineira, controle do peso, evitar alimentos açucarados, evitar alimentos multiprocessados, que são os embutidos, ingerir bastante fruta, verdura, legumes. Só isso é responsável por uma redução de 40% dos casos de câncer no geral que são diagnosticados anualmente. Anualmente são 19 milhões de pessoas diagnosticadas com algum tipo de câncer. Se nós adquiríssemos esses hábitos que eu falei, nós reduziríamos em 40% esse número de pacientes, com mudanças de estilo de vida. E para o câncer de mama, inclui-se ainda a amamentação, inclui-se ainda a gestação antes dos 30 anos de idade, porque quanto mais tardio a mulher fica grávida, mais risco ela tem, ela fica mais exposta ao hormônio, que é o estrógeno, que é o hormônio que está relacionado ao câncer de mama. Então, se a mulher tem bastante filho, se a mulher amamenta, se a mulher tem filho em idade mais precoce, se ela entra na menopausa um pouco mais precoce e tem a sua menstruação com início um pouco mais tardio, ela tem um tempo menor à exposição ao hormônio chamado estrógeno, consequentemente ela tem um risco diminuído de desenvolver o câncer de mama associado a esses outros hábitos de vida saudáveis. E esses hábitos de vida saudáveis, não previnem só o câncer, A quantidade de doenças que você muda, O que mais mata hoje no mundo ocidental, No Brasil também, Além câncer e doenças cardiovasculares. E o que você vai prevenir para a doença cardiovascular? A mesma coisa, Não fumar, não beber, fazer atividade física, combater a obesidade e tratar. Então, uma alimentação, uma vida saudável faz bem para todo mundo. Um alerta, o cigarro isoladamente, ele é responsável por 22% dos casos de câncer. Isoladamente o cigarro. Isoladamente o cigarro é a principal causa de morte evitável no mundo, porque o cigarro ele causa câncer e causa doença cardiovascular. São as duas principais causas de morte. Então, ele isoladamente é a principal causa de morte. Então, um alerta para quem fuma. Ele sabe da dificuldade, a nicotina tem um poder de vício superior à heroína, a dificuldade de parar de fumar, mas é um hábito que a gente tem consciência do quanto ele é prejudicial. E quando a gente fala sobre a doença, como é o tratamento dessa doença? Depois que descobriu, fez, quais são os passos que a pessoa dá? Bom, fazendo os seus exames de rotina, o rastreamento, se depara com alguma alteração e aí vem a suspeita. A primeira coisa que deve ser feita aí é a biópsia. Então o Fabinho pode explicar melhor para a gente isso. Isso, Então, um ginecologista, um mastologista encontrou um nódulo suspeito, nós precisamos avaliar as células desse nódulo, Então tem vários métodos, você
pode colher por punção, por biópsia por agulha, mas você tem que tirar um fragmento, né, de tecido para levar para o laboratório de patologia, lá no Artemis, no caso, né, onde o médico patologista vai olhar no microscópio e caracterizar aquelas células. E aí a primeira coisa que eu vou dizer, essa célula é benigna, essa célula é maligna. Se for maligna, confirma um câncer de mama. Tá? Então quem dá o diagnóstico do câncer de mama é o médico patologista, no caso eu sou médico patologista, lá no laboratório. Tá? E aí eu vou dar vários dados, né, no caso do Dr. Haroldo, que pediu a biópsia, né, que são importantes para ele conseguir definir que tipo de tratamento ele vai dar para aquela paciente. Então ali ele vai reunir os dados do exame da mamografia, do exame do ultrassom, né, do exame clínico que ele avaliou a paciente, mais os dados que eu vou dar no laudo, que tipo de câncer que é, qual tipo de célula que tem, qual a característica daquela célula, qual o tipo, né, se aquele tumor já está infiltrando alguma outra parte do corpo, se aquele tumor invade vaso. Vou dar vários dados para ele, para baseado naqueles dados ali, né, ele conseguir planejar o tratamento da paciente. E aí, depois desse diagnóstico anatopatológico, depois da avaliação molecular da doença, que aí o Fabinho vai dar para a gente frente à imunohistoquímica, nós classificamos a doença de forma molecular. Então, para que se tenha consciência, quando você tem um câncer de mama, não é uma doença única para todos. Cada um tem ou pode ter uma doença distinta do outro, né? Então, o tratamento é personalizado, de acordo com a expressão da doença que ele apresentou. E aí, dependendo do tamanho do nódulo, esse comportamento molecular, nós vamos definir o que? Se essa paciente, ela deve fazer quimioterapia, imunoterapia, antes da cirurgia e depois da cirurgia, depois disso a radioterapia, ou se ela vai direto para a cirurgia, dependendo do comportamento da doença, e muitas vezes essa mulher, ela, de acordo com a precocidade do diagnóstico e o subtipo molecular, ela às vezes nem tem necessidade de quimioterapia. Ela faz a cirurgia, essa cirurgia envolve a retirada de um segmento da mama, dependendo do tamanho do nódulo, ou um segmento maior, ou até toda a mama, a retirada dos linfonodos debaixo do braço, se eles estão comprometidos. Quando eles não estão comprometidos, a gente chama de biópsia do linfonodo sentinela, onde a gente retira só um linfonodo. Se ele não tem comprometimento, os outros são poupados. Isso diminui a morbidade cirúrgica, ou seja, a mulher não fica mais com aquelas sequelas do passado, que é o inchaço do braço, favorece uma infecção, né, a dificuldade de mobilidade do braço. Então, quanto mais precoce o diagnóstico, maior é a chance de ela evitar uma quimioterapia, maior é a chance de ela evitar uma cirurgia mais agressiva, e aí esse tratamento ele é multidisciplinar, né? Então ele vai envolver o mastologista, o cirurgião oncológico, o oncologista clínico, o radioterapeuta, o psicólogo, o fisioterapeuta, o nutricionista, né? Então tem toda uma equipe envolvida para cuidar desse paciente. Tudo vai depender do estágio de diagnóstico. Muita informação. Gente, vou repetir, compartilhe essa live, o assunto é super importante. Informação, igual os doutores estão falando, quando a gente tem informação, a gente sabe o que fazer, sabe se prevenir. Então, manda aí já para um amigo que você sabe que está precisando fazer o exame, já pega no pé, já cobra, para a mãe, para a irmã, tá? Não dá bobeira não. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o câncer de colo de útero. O senhor tinha comentado também que isso tem uma avaliação, que é importante. Isso. O câncer de colo de útero, né, ele é o terceiro câncer mais comum em mulheres hoje aqui na nossa região. Né? Em alguns lugares do mundo, até a região norte do Brasil, chega a ser em primeiro. Mas aqui ele já está mais bem controlado. Mas mesmo assim, acomete muitas mulheres e ainda é um câncer relativamente comum. Tá? Mas o que acontece? A questão do câncer do colo de útero é que ele tem claramente uma prevenção, tanto primária quanto secundária, muito clara, né, e muito efetiva, que é o único câncer que tem vacina,
porque é um vírus, ele é um câncer causado por um vírus, que é o vírus HPV. Então você tem vacina, né? Então você tem prevenção primária e você tem um exame que existe há mais de 100 anos, tá? Efetivo, tá? Que é a maior vitória de um exame no combate ao câncer, que é o simples exame de Papa Nicolau, né? Que detecta o vírus HPV, detecta as lesões pré-cancerosas e cura, assim, detecta numa fase que a cura é muito fácil e tranquila. Então é um câncer que você fala assim, ainda ser o terceiro, né? Em frequência, e ainda matar quase 6 mil pessoas, se não me engano, né? 6 mil pessoas por ano no Brasil, é muita, 6 mil mulheres por ano no Brasil, ainda é muita coisa, de um câncer que tem claramente prevenção, tanto primária quanto secundária. Eu acho que no futuro, né, a tendência, como a gente já tem observado, né, com as campanhas de vacinação, a vacinação contra o vírus do HPV disponível na rede pública, tanto para meninos e meninas, e é importante deixar claro que o ideal é que essa vacinação seja feita antes do primeiro contato sexual, por isso se preconiza ali, se passa em torno de 11, 12, 13 anos de idade. Esse é o único método efetivo que vai quase que tirar o câncer de colo de útero entre os 10 mais. Né? Nós já estamos observando isso no Brasil, porque antes o câncer de colo de útero ele era pareado ao câncer de mama, depois foi para o segundo lugar, agora está em terceiro lugar, e o câncer de intestino assumiu a segunda posição. Então, o tumor de trato intestinal também é extremamente comum. Né? Então, a tendência com a ampliação da vacinação é que não tenhamos tantos casos de câncer de colo de útero, mas ainda existe a resistência da vacinação, como da mamografia, ainda as mulheres não realizam o seu preventivo de modo rotineiro, anualmente, e ainda a gente diagnostica a doença em estágio avançado, levando a um insucesso terapêutico. Então, é basicamente uma questão de conscientização, né? Eu gostaria de parabenizar vocês justamente por permitir isso, né? Porque a conscientização é assim, né? A gente tem que levar adiante, né? Tem que botar aí na mídia para que isso se expanda, né? Não deixar dentro de um quadrado, né? Porque aqui, quem está presente tem consciência, tem cultura, realiza seus exames, mas a gente tem que atingir lá na periferia, a gente tem que atingir lá onde não existe ainda essa conscientização. E não está no tema, mas como eu já falei, o câncer de intestino também é um tumor extremamente incidente, está em segunda posição na mulher, em segunda posição no homem, e também é um câncer passível de diagnóstico precoce, passível de prevenção, com hábitos de vida saudáveis e diagnóstico precoce, tanto de lesões pré-neoplásicas como de lesões neoplásicas iniciais, através de um método chamado colonoscopia, que também tem uma idade específica para ser realizado a partir dos 45 anos de idade. Então, mulheres, nós falamos de câncer de mama, câncer de colo de útero e câncer de intestino, os 3 cânceres mais incidentes e que mais matam as mulheres no mundo. E o câncer de mama é o vitorioso, é o que mais mata as mulheres no mundo. Lembrando que a gente sai do Outubro Rosa, vem no Novembro Azul, né, para que não só as mulheres têm que se cuidar, vem no Novembro Azul, campanha de conscientização também para os homens, prevenção ao câncer de próstata, mas também os outros, a saúde. Agora tem uma ampliada, né, nas campanhas, né, para só de um ponto de vista bacana também. O doutor Fábio falou que tem uma promoção lá no laboratório. Temos. Conta pra gente. A gente está fazendo uns pacotes de check-up, né, femininos, né, a preços muito interessantes e um valor até mais em conta para quem é aqui, para os membros associados e para os funcionários do pessoal da sede, né. Então a gente tem alguns pacotes lá, né, tem o Papa Nicolau, né, tem só o Papa Nicolau, e aí tem o Papa Nicolau com mais alguns exames de sangue, né, aí tem 4 pacotes lá, tudo direitinho.
E aí você tem exames para avaliar como é que está o teu colesterol, como é que está a tua glicemia, para ver como é que está o diabetes, como é que está a tireação da tua tireoide, os hormônios T3, T4, TSH, né? E mais alguns exames que a gente tem lá. Então, a gente está convidando vocês, quem tiver com a saúde um pouco aí não tão atualizado, quiser nos procurar lá, nós temos esses pacotinhos, vamos atender vocês super bem, tá? E os preços especiais até final desse mês, nós temos uns preços bem interessantes lá para poder atender. É uma forma, até a gente fala assim, né? É uma forma realmente que a gente está fazendo para tentar incentivar a mesma pessoa a fazer. O objetivo é muito mais social do que ganhar alguma coisa. Realmente o valor está bem interessante. Quiser checar o liberado, como é o contato? Ou o Instagram para o pessoal seguir? Vamos lá. Aqui temos o laboratório, né? Nós estamos ali na Ilha da Breve Duarte, esquina com a João Vicente Ferreira, do lado do Parque Primavera. Estamos aqui no Dourados Medical Center também, em frente ao Parque dos IPs ali, né? E pode procurar a gente pelas nossas redes sociais aí, né? Aí temos o laboratório, estamos no Instagram, estamos no Facebook, tem o nosso site www.artemslaboratório.com.br. É só procurar a gente. Doutora Ana, deixa eu contar. A atuação minha basicamente é na Oncoclínica do Dourados, uma clínica situada ali na Firmino Ribeiro de Matos, subesquina com a rua Ponta Porã. Nós conseguimos trazer para Dourados um tratamento multiprofissional. Dentro de um espaço, nós conseguimos concentrar equipes de cirurgiões das diversas especialidades que atuam dentro da oncologia cirúrgica, como cirurgiões oncológicos, mastologia, cirurgia de cabeça e pescoço, e dentro da parte clínica do câncer, oncologia clínica, hematologia oncológica e também da radioterapia. Então a gente tem a equipe da radioterapia, físico-médico, um aparelho de radioterapia com tecnologia MRT, e no espaço a gente faz radioterapia, quimioterapia e os atendimentos ambulatoriais. Certo. Vou deixar a oportunidade para vocês se despedirem então do nosso público. Fica à vontade para concluir. Bom, primeiro agradecer o espaço, a oportunidade aqui e o recado, né, que a gente tem que dar, né? A gente fala, né, os cânceres mais comuns, né, são pele, pulmão, mama, próstata, colo de útero e cólon, né, intestino, né? Se você pegar aí uma questão de mudança de hábito de vida e você colocar assim, não fumar, tá certo? Controlar o peso, ter uma alimentação adequada, fazer atividade física, usar protetor solar, tá certo? E fazer, tá? A mulher fazer o acompanhamento do câncer de colo de útero no fazer o Papa Nicolau normalmente, fazer a tomografia antes dos 40 anos, uma vez após os 40 anos, uma vez por ano. Tá? O homem começar a fazer o rastreamento do câncer de próstata após os 45 anos, nós estamos falando que nós estamos mudando a realidade desses cânceres aqui. Essa é a mensagem. O câncer hoje, no século XX, é uma doença tratada como uma epidemia, é uma doença que traz um grande impacto social, emocional, é um problema de saúde pública imenso, com os custos absurdos de tratamento, e só tem uma forma realmente de você mudar esse cenário, né? Através da prevenção, como o Fabinho disse, prevenção primária, como nós discutimos, a prevenção secundária, e principalmente difundindo informação. Por isso, mais uma vez, eu parabenizo vocês, porque é só dessa forma que realmente nós vamos conseguir mudar o cenário das doenças oncológicas e, consequentemente, reduzir esses números assustadores. Agradeço a oportunidade. Só uma coisa que eu acho tão importante é a mudança na realidade do tratamento do câncer. Tá? Antigamente, a muita questão, não, eu tenho câncer, eu vou morrer. Né? Hoje, a mudança é muito grande. O câncer é muito mais curável do que muitas outras doenças. E o pessoal tem muito mais medo do câncer. Né? Então você fala assim, hoje você fala, é muito mais fácil. Você tem câncer de mama, você tem uma chance grande de ser curado. Você tem diabetes, você não vai curar do diabetes. Se tiver insuficiência cardíaca, você não vai curar da insuficiência cardíaca.
Tá? Então, você tem que imaginar assim, hoje, a mulher que se cuida, ela tem cura. E a grande maioria se cura. Isso é importante. Excelente. Mais uma vez, obrigada pela disponibilidade de vocês. Em breve estaremos de novo aqui para falar sobre o Novembro Azul. Vamos receber o profissional. E muito obrigada a quem acompanhou, assistiu a nossa live. Mais uma vez, compartilhe essas informações. Já aproveita e segue o nosso canal, o nosso Instagram, para ficar por dentro dos nossos eventos. E o nosso próximo encontro acontece no dia 8 de novembro, no Despertar para o Trabalho. A partir das 7 horas você pode assistir presencialmente ou ouvir pelas nossas redes sociais a palestra com os palestrantes Dentre Rios e Silvia Brasil, que vão falar sobre empreendedorismo no mundo das vendas, da atitude ao sucesso. É o nosso último Despertar de 2023, você não pode perder. A sua inscrição pode ser feita gratuitamente pelo site da sede, www.asededourados.com.br. Não perca essa oportunidade e até mais. Vai, foi na hora.